Bueno, hoy nos encontramos con la profesora Regina Horta Duarte. Ella es profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces, para comenzar, ¿cuál fue la motivación tuya para el estudio de la historia ambiental y cuál es la importancia que ves en la disciplina? Bem, eu comecei a trabalhar com história ambiental por ter me dedicado a uma área do estado onde eu moro, chamado Minas Gerais, em que há era uma área de grande presença de mata atlântica e uma vegetação uma grande biodiversidade e populações indígenas, nômades, até que essa área foi conquistada primeiro pela navegação e agricultura, depois fazendas de gado, e agora é um lugar bastante devastado, que é uma região que chama-se Vale do Rio Mucuri. Então foi o momento em que eu, como historiadora, assim, fazendo uma história social e política, me deparei com a questão ambiental e percebi que era algo essencial de ser tratado. Isso foi mais ou menos em 2002. Né? E a partir de então, eu procurei bibliografia, quem trabalhava com essa área, e descobri que havia uma área bastante adiantada nos Estados Unidos, na Europa, e mesmo que no Brasil, várias pessoas estavam trabalhando a questão ambiental. Bom, sobre a importância disso, que foi adquirindo ao longo dos anos, eu creio que se a história deve responder aos desafios contemporâneos da nossa sociedade, se a história é útil, se a história vale a pena à medida que ela for útil, à medida que ela dialogar com a nossa contemporaneidade, a história ambiental cumpre esse papel perfeitamente, porque as questões ambientais, as questões das relações entre a sociedade e a natureza são essenciais para nossas sociedades contemporâneas. E se a história responde isso, dialoga com essa temática, ela se coloca no ponto central, né, um dos pontos centrais da nossa contemporaneidade. E ela se torna essencial, um conhecimento essencial. Bien. Y ahora cuéntanos, según la ponencia de esta mañana, para saber si tú podrías afirmar que el nacionalismo constituye, en términos más generales, no dando para el caso de Brasil, sino en Latinoamérica, como un modelo que sostendría una conciencia ambiental, y si eso es recomendable para las prospecciones futuras. O nacionalismo, ele se agarra, né, às vezes ao ambiental, mas de uma maneira elogiosa. O Brasil, onde eu vivo, é um país que desde sempre cantou as suas belezas naturais. Nós temos o céu mais bonito, as estrelas mais lindas, as matas mais verdes, os rios mais caudalosos. E cada nação diz isso, da sua própria natureza. Bom, isso não fez com que nós, brasileiros, esse elogio da natureza desde os séculos, né, há vários séculos, não resultou num cuidado real com a natureza. Né? Eu penso que o nacionalismo tem limites. Ele se gaba, ele elogia a sua natureza, mas ele a vende muito facilmente. Né? E nos países latino-americanos, muito. Né? Há um cantor no meu país, o Chico Buarque, não sei se ele é conhecido aqui, mas ele tem uma música que chama-se Bancarrota Blues, em que ele critica como que as elites vendem muito facilmente nossos recursos naturais. Então, eu creio que a perspectiva nacionalista ela acaba sendo conservadora politicamente. Né? Eu creio que pensar numa perspectiva que vai além das fronteiras nacionais nos tira desse elogio romântico da natureza e mais autoritário, e nos encaminha, talvez, para uma ação política mais internacionalista, mais criativa, né? Porque a questão ambiental ela não cabe dentro do nacionalismo. Né? O verde é transnacional, né? Tanto em termos de estudo, quanto em termos da militância verde. Né? Mas no conhecimento também. Né?
¿Cómo el conocimiento de las especies, como en el caso brasileño de la zoografía, conlleva una determinada relación sociedad-naturaleza? Não entendi muito bem. Pode... Sí, o sea, ¿cómo el conocimiento de la zoografía sim. lleva una determinada relación del hombre, de la sociedad con la naturaleza? Sim. Bueno, esse conhecimento pode nos mostrar claramente o que mudou, né? Porque à medida que você faz a biogeografia histórica, qual era a biogeografia ao longo das eras, inevitavelmente você se depara com a ação humana ou mesmo com as mudanças naturais, né? Porque a vida não muda só pela ação humana, ela muda sem parar, né? E a biogeografia é uma ciência que auxilia nas decisões que teremos que tomar de como preservar, de como criar outras relações entre o homem e a natureza que possam ser diferentes das que têm existido até então, né? Então, seria o conhecimento científico da biogeografia, eu acho que é essencial para que ações possam ser feitas. E nisso o historiador tem um papel importante. Eu tenho tempo de dar um exemplo? Sim? Há uma ilha no Brasil que fica a cerca de 1.100 quilômetros do litoral do estado do Espírito Santo. Ela se chama Ilha da Trindade. Eu tenho feito um estudo sobre essa ilha. E nessa ilha, ela foi descoberta em 1500, logo quando o Brasil foi descoberto, os portugueses sabiam da existência, mas ela é uma ilha que é muito difícil o desembarque de navios nela. E ao longo dos séculos, ela foi eventualmente ocupada. Quando Edmund Halley, o astrônomo mesmo, estudioso do magnetismo, passou pelo Atlântico Sul, ele esteve na ilha e ele soltou ali muitas cabras e porcos, pensando que se alguma vez alguém aportasse novamente na ilha, teria alimento suficiente. E essas cabras, porcos, depois vieram ovelhas, depois outros navegantes trouxeram jumentos, algumas pessoas tentaram introduzir ali um par de carabia que morreram rapidamente. As ovelhas e as cabras só foram eliminadas em 1995 pelo exército, porque elas comeram a ilha toda. Os porcos, as cabras comeram toda a vegetação da ilha. Os porcos, era um lugar de desova de tartaruga, os porcos comiam os ovos, as tartarugas faziam a postura de centenas, milhares de ovos, os porcos comiam tudo. E em 1957 há o Ano Internacional Geofísico e o Brasil manda para lá a Marinha instala uma estação meteorológica. E a partir daí cientistas participaram do estudo da ilha e hoje a ilha é um lugar de reconstrução ambiental. Eles eliminaram as cabras, eliminaram os porcos, eliminaram as ovelhas, tiraram os jumentos e eles até agora não conseguiram tirar os ratos, né, que foram para lá involuntariamente, né? E há uma tentativa de recuperar a vegetação. E é uma ilha em que há migração de aves marítimas muito importante e algumas em extinção. Então, acompanhar a história da ilha ao longo desses últimos 500 anos, a biologia e a história se mesclam, porque eles levaram as cabras comem a vegetação, levaram os porcos, alteraram a postura das tartarugas. Como não há a ilha mudou, os córregos naturais de água doce secaram. Então, fazer, por exemplo, a zoogeografia dessa ilha, animais autóctones, animais invasores, e também pensar que os próprios animais que são autóctones numa ilha, de alguma forma chegaram lá pela corrente marítima, ou pelos pássaros, as tartarugas, nos casos, né, os caranguejos que existem lá. Então, as coisas são muito mescladas. A biologia e a história, né? Por exemplo, como é que se está recuperando a ilha? Conhecendo a história da ilha. Quem deixou esses fósforos aqui? Né? Apesar de ser em português, estou clara?
Sí, sí, ¿Me sí, se alcanza a entiendes? entender. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Sí, algunas ideas. Bueno, siguiendo con la entrevista, ¿cuál es la importancia que tú ves en este tipo de eventos y cómo han aportado a la ampliación de la disciplina en términos de metodología, de perspectivas, de enfoques? ¿Y qué vacíos temáticos encuentras en tu campo de estudio o en otros cuales tengas conocimiento? Bom, os eventos da Solcha têm sido essenciais para mim, e eu acredito que para todos os outros meus colegas, né? Eu aprendi muito ao longo desses anos com eles, tanto porque nós nos encontramos e dividimos o que sabemos dos nossos países, tanto porque através da Solcha a gente também encontra os norte-americanos ou os europeus, é um lugar de compartilhar experiências e trocar ideias e trocar críticas também, né? Penso que para os estudantes, cada vez mais tem sido importante. Por exemplo, há 3 estudantes brasileiros de pós-graduação. Quando a Solcha ocorreu em Belo Horizonte, os estudantes participaram ativamente. Aqui em Colômbia, eu vejo que vocês estão envolvidíssimos, né? Vocês estão aprendendo muito também, né? Então, como é muito difícil para os estudantes viajar para os congressos por causa de verba, mas à medida que os congressos ocorrem em cada país, a cada momento se envolvem os estudantes. E à medida que vocês se encaminham para a pós-graduação, é mais fácil que vocês consigam verba para ir nos outros congressos, né, também. E vocês vão se profissionalizar. Então, esses eventos são essenciais, né? Eles dão a dimensão internacional do problema ambiental e nos possibilita fazer os laços acadêmicos e estabelecer laços até afetivos, porque a Solcha tem algo, a Micheline estava falando disso agora, eu quando venho, né, eu venho um pouco alegre, assim, de rever os amigos, rever os colegas, há um envolvimento afetivo, né? Talvez pelos sermos latino-americanos, né, mais expansivos, né? Mas há um relacionamento até afetivo, que se traduz, acho que se traduz numa maior liberdade de sugestões, sugerências, de críticas, mais liberdade para criticar, para construir, para né, ver o que nos falta, né, com sinceridade. ¿Y crees que faltan hartas cosas? Temos muito a ser, né? Temos muito a ser, porque intercâmbios entre nós outros, intercâmbio de nossos alunos. Esse ano, participei de uma banca de trabalho de fim de curso, como se chama em Colômbia? É o trabalho para se formar. Trabalho de grado, sim. Por Skype, de um aluno de Cláudia Leal. Foi muito interessante, foi uma experiência muito boa, né? Quer dizer, às vezes nós podemos nos comunicar pelos podcasts, pela revista, pela internet, pelo Skype, e intensificar isso. Há uma revista que nós fundamos no último congresso, que é a História Ambiental Latino-Americana e Caribenha, que eu tenho a sorte de ser a primeira editora, e que eu acho que abrigará os nossos trabalhos, os trabalhos de nossos alunos de mestrado, de doutorado, de investigações, que tragam uma contribuição grande aí para a história ambiental. E eu tenho muita esperança de que a revista sirva à Solcha como mais um dos nossos meios de comunicação. Então, a revista assim, em Brasil dizemos a menina dos olhos, como algo muito especial, né? A revista tem sido a minha menina dos olhos e a Solcha tem valorizado muito a revista. O suplemento desse primeiro ano da revista traz os anais, os resumos desses eventos, de todos os trabalhos publicados na Solcha. Está online já com os resumos, o suplemento ao volume 1. Y bueno, por último, ¿cómo ves los avances que se han presentado en lo que se ha recorrido ahorita del simposio en este día y medio? No que penso, de lo que sim? Está muito bem. Podemos ver também uma coisa, como assistimos às palestras a cada 2 anos, é muito claro o amadurecimento dos nossos colegas nas questões. Acho que os trabalhos têm crescente qualidade e é muito claro também como que os estudantes
de pós-graduação e mesmo os pôsteres, os alunos que apresentaram pôsteres na graduação, como que existe aí uma nova geração de pesquisadores e investigadores latino-americanos que se prepara para nos superar. Né? Dizem que o bom professor é aquele que cria pessoas para superá-los. Então, eu creio que há uma geração de estudantes de pós-graduação que, com grande alegria, nós veremos com grande alegria que eles nos superarão. E acho que os congressos, os simpósios têm demonstrado isso, um crescimento da qualidade nossa, né, dos nossos que já somos professores, mas o envolvimento de nossos alunos. Eu acho que a própria iniciativa de vocês estarem aqui fazendo essas entrevistas, o podcast, já mostra, né, que existe aí um diferencial. Quer dizer, nesse momento, as becas para o estudante foi a primeira vez que foi concedida, vocês organizarem, terem a ideia criativa do podcast, que é um tipo de comunicação muito jovem, né? Meus filhos, que têm a idade de vocês, adoram podcast. Tá? Então, por exemplo, eu soube que existia podcast por causa dos meus filhos, porque eles ouvem o tempo todo. Então, vocês trazem aí uma contribuição importante, que é assim, quais são os novos meios de comunicação, né? E aí, esse podcast é importantíssimo. A iniciativa de vocês é muito louvável, muito legal, né? Como se diz em Brasil, não sei como se... Assim, é uma proposta realmente bacana, né? Parabéns. Felicitações pela iniciativa do podcast. A ti por la entrevista. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Sim, foi um prazer. Muito gusto de participar da cita.